Olá! Hoje nós vamos desvendar um conceito que é fundamental na estrutura do Estado brasileiro, a Sociedade de Economia Mista. Com certeza, esse nome não é estranho, já que elas estão bem presentes no nosso dia a dia. Mas entender os detalhes pode parecer um desafio. Não se preocupe, nós vamos esclarecer tudo de um jeito bem direto e organizado. Para a gente começar, uma pergunta rápida. O que gigantes como o Banco do Brasil e a Petrobras têm em comum? Pois é, a resposta é justamente o nosso tema central de hoje. As duas são exemplos clássicos de sociedades de economia mista, e o nosso objetivo aqui é entender exatamente o que isso significa na prática. Antes de mergulhar de cabeça nas sociedades mistas, a gente precisa dar um passinho para trás e entender a categoria maior onde elas se encaixam, as empresas estatais. Pense nelas como entidades da administração indireta que têm uma natureza dupla bem interessante. Por um lado, elas têm personalidade de direito privado, agindo como uma empresa comum. Por outro, são criadas pelo Estado para fins bem específicos, seja para explorar uma atividade econômica ou para prestar um serviço público. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá bem? A gente vai partir da definição de estatais, depois focar na sociedade mista, analisar o que elas têm em comum e o que as diferencia de outras entidades, entender como funciona seu regime jurídico e, por fim, fechar com os pontos-chave para não esquecer. Uma jornada bem clara e lógica. Vamos lá? Começando então pela base. As estatais são essencialmente um dos braços da administração indireta. Elas são criadas pelo Estado para que ele possa atuar de uma forma mais ágil, seja no mercado ou na prestação de serviços essenciais. E olha só, dentro dessa grande categoria das estatais, nós temos dois tipos principais. De um lado, as empresas públicas, que a gente chama de EP, como a Caixa e os Correios. Do outro, as sociedades de economia mista, a SEM, que são o nosso foco. Guardar esses exemplos ajuda muito a visualizar a teoria, né? Muito bem, agora vamos avançar um pouco e ver como a lei define exatamente o que é uma sociedade de economia mista. A definição legal que vem lá da lei das estatais é bem precisa. Uma SEM é uma entidade de direito privado e a sua criação tem que ser autorizada por uma lei. E aqui vem dois pontos que são essenciais, viu? Primeiro, ela deve, obrigatoriamente, ter a forma de uma sociedade anônima, a famosa SA. E o segundo, que é o mais importante, a maioria das ações com direito a voto deve pertencer ao poder público. É isso que garante o controle do Estado, mesmo que exista capital privado investido na empresa. Antes da gente focar nas diferenças, que é um ponto crucial, é fundamental entender o que as sociedades de economia mista e as empresas públicas têm em comum. Elas compartilham uma base muito forte. E quais são esses traços em comum? Bom, as duas precisam de autorização em lei para poderem existir. As duas possuem personalidade de direito privado, estão sob o controle do Estado e operam num regime jurídico que a gente chama de híbrido, porque mistura regras públicas e privadas. E já vamos falar mais sobre isso. Além de tudo, elas devem sempre seguir os objetivos que foram definidos lá na sua lei de criação. Agora sim, chegamos no coração da nossa análise. As três diferenças que separam de vez uma empresa pública de uma sociedade de economia mista. Exatamente aqui que muita gente se confunde, mas pode ficar tranquilo que a gente vai simplificar. A primeira grande diferença está na forma jurídica. Uma empresa pública tem mais flexibilidade. Ela pode ser constituída sob qualquer forma que o direito permita. Já a sociedade de economia mista não tem essa escolha. É obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. Ponto final. A segunda diferença está no dinheiro, ou seja, na composição do capital. Nas empresas públicas, o capital é 100% público, não tem conversa. Já na sociedade de economia mista, como o próprio nome já dá uma pista, o capital é misto. Isso quer dizer que tem dinheiro público e também dinheiro privado. Mas a regra de ouro aqui é que o controle, ou seja, a maioria do capital com direito a voto, tem que continuar nas mãos do Estado. E a terceira diferença é um detalhe mais técnico, de processo, mas que é muito importante, viu? Especialmente para quem estuda para concursos. Quando a gente fala de entidades federais, os processos que envolvem uma empresa pública federal correm na Justiça Federal. Já os processos de uma sociedade de economia mista federal, olha a diferença, correm na Justiça Estadual. É uma distinção técnica, mas que pode ser decisiva. Então, para a gente consolidar, esse quadro resume tudo de um jeito bem visual e direto. Vamos repassar? Na forma jurídica, a AEP é flexível, enquanto a SEM é sempre SA. No capital, o da AEP é 100% público e o da SEM é misto. E no foro federal, a AEP vai para a Justiça Federal e a SEM para a estadual. Simples assim. Agora, vamos entender um pouco melhor essa história de viver com um pé em cada mundo, o público e o privado.
É isso que a gente chama de regime jurídico híbrido. Como é que funciona na prática? Vamos ver como o lado público se manifesta. Mesmo sendo de direito privado, essas empresas não podem contratar como querem, não. Elas precisam licitar, elas não podem contratar qualquer pessoa, precisam abrir concurso público. E, claro, devem obedecer aos princípios da administração pública e são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. São as verdadeiras amarras do interesse público. Por outro lado, o PE no setor privado também traz as suas regras. Os empregados dessas empresas são contratados pelo regime da CLT, como em qualquer outra empresa. Elas têm obrigações civis, comerciais e pagam impostos como as outras. Seus bens são, em regra, privados e, uma curiosidade, por lei, elas não podem ir à falência. Estamos chegando na nossa reta final. Então agora é hora de organizar as ideias e garantir que os pontos mais importantes fiquem bem fixados na memória. Vamos resumir tudo em 4 passos bem simples para não ter erro. Passo 1. Estatais, tanto a IP quanto a SEM, fazem parte da administração indireta. Passo 2. A grande diferença entre elas está no capital. 100% público na EP, misto na SEM. Passo 3. A forma da SEM é fixa, obrigatória, sempre SSA. E o passo 4. As duas vivem sob um regime híbrido, equilibrando as regras do mundo público e do privado. E olha, essa frase resume perfeitamente a essência de tudo que a gente conversou. A natureza delas é de direito privado, sim, mas o regime, a forma como operam no dia a dia, será sempre uma mistura, um híbrido entre o mundo público e o privado. É essa dualidade que as define. Para finalizar, fica aqui uma reflexão. O grande desafio dessas entidades é justamente este: como é que se consegue servir ao interesse público, que foi o motivo da sua criação, e, ao mesmo tempo, competir de forma eficiente no mercado? É uma tensão constante e, sem dúvida, o ponto central de todo o debate sobre o papel do Estado na economia. Obrigado por acompanhar essa análise.